Olá! Hoje vamos trabalhar retas e ângulos com a professora Werlane Abreu. Vamos definir o que é reta, o que é uma semi-reta, quais são as posições relativas entre duas retas e o que é um ângulo. Hoje a gente vai trabalhar retas. Uma reta R é formada por infinitos pontos distintos, entre os quais destacamos o quê? Os pontos A e B. Então, a gente tem a reta R. Nessa reta R tem quem? Os pontos A e B. Lembrar que a reta é infinito tanto para a direita como para a esquerda, tá bom? Segmentos de reta e semi-reta. Considere a reta R e os pontos A, B, O indicados na reta. O ponto O divide a reta em duas semi-retas, a semi-reta R1 e a semi-reta R2. De origem aonde? De origem O. Em que passa pelos pontos A e B, respectivamente. A reta R é chamada o quê? De reta suporte às retas R1 e R2. Observe o desenho. Quem vai ser a semi-reta R1? Vai ser a semi-reta de origem em O, passando por quem? Passando por A. Então, a gente vai escrever como? A semi-reta OA. E que vai ser a semi-reta R2? Vai ser a semi-reta em origem O, passando por onde? Pelo ponto B. Então, a gente vai ter a semi-reta OB. Então, isso são o quê? São as características de reta e semi-reta. Uma reta é o quê? Uma reta é formada por infinitos pontos distintos. Uma semi-reta, eu tenho 3 pontos, eles vão o quê? Se dividir, aonde o ponto do meio é a origem e vai formar o quê? Duas semi-retas. Lembrar que a semi-reta, ela só tem fim ou para a direita ou para a esquerda, diferente da reta que possui o quê? Fim para os dois lados. O que é um segmento de reta? Considere a reta R e os pontos A e B distintos, que é distintos, diferente. E eles pertencem a quem? Eles pertencem à reta R. Eu tenho uma reta R e neles tem o quê? Dois pontos, o ponto A e o ponto B. Chamamos o quê? De segmentos de reta, a parte da reta compreendida entre os dois pontos, incluindo o quê? Os seus pontos. Denominamos o quê? Nesse caso, os pontos A e B como extremidade do segmento. Então, a gente vai ter uma reta R e a gente vai ter dois pontos. E a distância do ponto A até o ponto B, a gente vai chamar o quê? De segmento de reta, tá bom? Então, segmento de reta é a distância do meu ponto A até o meu ponto B. Posições relativas entre duas retas. Duas ou mais retas contidas no mesmo plano podem ser classificadas em retas paralelas, quando não possuem nenhum ponto em comum, tá? Se eu tiver duas retas e elas não possuem nenhum ponto em comum, eu vou chamar o que de retas paralelas. Retas concorrentes possuem um ponto em comum. Então, a gente tem as retas paralelas, que não possuem ponto em comum, e a gente tem a reta concorrente, que possui o quê? Um ponto em comum. E as retas concorrentes, quando o quê? As retas concorrentes formam o quê? 4 ângulos de 90 graus e são chamadas de retas perpendiculares. Então, retas perpendiculares são retas o quê? Concorrente. Mas qual é a diferença? A diferença é que elas vão formar 4 ângulos de 90 graus. Ângulos, tá? São o quê? Duas semi-retas de mesma origem. Determinamos o quê? Um plano de duas regiões. Cada uma dessas regiões, incluindo as semi-retas, é chamado de quê? De ângulo. A gente tem a semi-reta OA e a semi-reta OB. E elas dão o quê? Dão origem ao ponto O. Ela tem a origem onde? No ponto O. E vai formar o quê? Dois ângulos. O ângulo de dentro
e o ângulo de fora. Observe meu desenho. O que é um ângulo? O ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem, com uma das regiões em que? Em um plano, limitadas por elas. Então, a gente vai formar um ângulo quando? Quando eu tiver o quê? Duas semirretas de mesma origem. Os lados de ângulos são o quê? Semirretas, que determinam o quê? O vértice, que é a origem comum dessas duas semirretas. O ângulo, a gente tem o ângulo do vértice, do lado OA, OB, e é indicada por quem? Por A, OB, OB, OA, ou somente O. Quando a gente tiver as três letras, como é que a gente vai enfatizar que ali existe um ângulo? Em cima a gente vai botar o sinal de aquele chapéuzinho. Então, aonde tiver o chapéu é aonde é o ângulo. Por isso que a gente fala o ângulo AOB, que é o do meio, o O é o meio, ou o ângulo BOA. O O continua no meio e ele é o ângulo. Ou somente O. Então, a gente vai conseguir o quê? Identificar os elementos. Ó. A gente vai conseguir identificar quem são as semirretas. As semirretas são os lados. A origem é quem? É o vértice do ângulo. E a gente vai poder ler A ou B, lemos o ângulo A ou B, tá bom? Quando vocês verem três letras maiúsculas e em cima tiver um chapéu, significa o ângulo. E o que vai dizer? Que a letra correspondente ao vértice que deve ficar o quê? Entre as duas. Então, quem tiver no meio vai ser quem? Vai ser o ângulo. As semirretas são o quê? São os lados. A origem das semirretas é o vértice e também é o ângulo. Mais dúvidas, estarei à disposição, tá bom? Lá no grupo, passando a todas as dúvidas.